Isso aí, galera, estamos com mais um boletim do Sai da Matrix na área. Hoje, gente, eu quero começar falando sobre o meu último vídeo, onde eu tentei dar um recado para a esquerda, dizendo que, na minha avaliação, é bobagem não participar do processo eleitoral. Era um vídeo de opinião, um vídeo assim que eu fiz improvisado, da maneira que saiu aquele texto ali, por isso aquele formato um pouco diferente. E, na verdade, o objetivo do vídeo não era ser conclusivo. Eu queria apenas demonstrar que não dá para abrir mão desse flanco de luta. Eu não estava dizendo que a melhor maneira é através das eleições, eu não estava dizendo para todo mundo se dedicar exclusivamente às eleições. Não, eu estou apenas dizendo que se abrirmos mão desse espaço de atuação, é mais fácil ainda dos grupos organizados da direita nos mandarem para a clandestinidade. E aí, qualquer tipo de trabalho de base ou de ação direta, no meu entendimento, ainda ficará mais difícil caso isso aconteça. Esse é um tema bastante complicado dentro da esquerda e eu acho que o debate vale. E vamos continuar esse debate, talvez eu volte a falar sobre isso em outros vídeos. Ainda nessa parte de explicações, eu gostaria de dizer por que semana passada não teve o boletim do Saia da Matrix. Na última sexta-feira eu estava muito envolvido com o vídeo em relação ao Brasil Paralelo, parte 1, que eu vou deixar aqui nos comentários, que era para ter saído na sexta, acabou saindo no sábado. É um vídeo que eu tentei inovar algumas coisas ali, é um vídeo longo, que deu bastante trabalho de edição. Enfim, eu não consegui fazer o boletim do Saia da Matrix semana passada, mas é só um aviso, vai continuar rolando o boletim, assim como o canal está mais movimentado. Eu acredito que todo mundo está percebendo isso. Também quero dizer que eu vou anunciar num vídeo de 10 mil inscritos, que vai sair nos próximos dias, algumas mudanças no canal e algumas ideias que eu estou tendo para tentar deixar isso aqui um pouco mais profissional. Quem acompanha meus vídeos sabe que eu trabalho sozinho, nas horas vagas, e que é totalmente artesanal o trabalho que eu faço aqui. Mas a ideia é tentar deixar isso aqui com um ar um pouquinho mais bacana, buscando um pouquinho mais de envolvimento junto à galera que está acompanhando. Então, sobre as polêmicas que eu separei dessa semana para falar aqui no boletim, eu quero trazer alguns questionamentos e provocar algumas reflexões a respeito, por exemplo, do caso do Caetano Veloso, que foi impedido de cantar numa ocupação do MTST em São Paulo. É lógico que a gente tem que observar todos os pormenores da questão, até legal mesmo, se aquilo poderia estar acontecendo ou não. Mas o que me preocupa é que num país democrático, numa sociedade livre, é no mínimo estranho que esse tipo de acontecimento seja visto. O próprio Caetano relatou que a última vez que ele havia sido impedido de cantar era na ditadura civil-militar que nós tivemos aqui no Brasil. Isso entra, no meu entendimento, naquele contexto de fechamento do regime. Fazendo um link com o meu último vídeo com a polêmica da esquerda não votar, isso só reforça a minha opinião que se nós não tivermos representantes nas instituições burguesas, mais reprimidas ficarão as nossas manifestações. Mais fácil de haver censura. E ações diretas, como as do MTST, ficarão ainda mais inviabilizadas. Como constituir base de consciência de classe se nós não temos nem espaço de atuação na comunidade? E aí eu quero fazer um link com uma outra notícia dessa semana, que também mostra como a direita está cada vez mais ambiciosa, como eu gosto de dizer assim, perdeu a vergonha de fazer o que bem entende. Também rolou nas redes sociais a notícia de uma policial que foi impedida de fazer uma prova porque estava fardada e armada. Eu não vou entrar muito a fundo nos pormenores, eu só vou dizer que se eu fosse professor, eu também não gostaria de uma pessoa nessas condições na minha sala de aula. A questão é bastante simples. Se ela tivesse de serviço, ela não poderia estar fazendo uma prova. E ela poderia fazer essa prova depois, sem problema nenhum, bastava comunicar isso à escola. Se fosse uma prova de um concurso e ela estivesse de serviço no momento que a prova estava sendo realizada, logicamente ela não poderia fazer a prova. E se ela não estava de serviço, não havia por que ela estar dentro de uma sala de aula, em uma prova, fardada e armada. Isso não tem o menor sentido. E aí disseram que na mesma escola, então, um camarada lá fez uma prova pelado. Bom, eu não conferi se isso é verdade ou mentira. Eu me nego a acreditar nesse tipo de coisa. Mas se isso aconteceu, isso está errado. E uma coisa errada não justifica a outra coisa errada.
Eu gosto de relacionar isso com o fetichismo que existe hoje em dia no Brasil em relação a armas. Eu vou contar aqui uma referência anedótica para vocês entenderem como é que é essa paranoia na cabeça de algumas pessoas. Por exemplo, quando eu era bastante mais jovem, eu trabalhei como contratado de uma terceirizada na Caixa Econômica Federal. Eu era daqueles moleques que ficavam ali na frente, ajudando as pessoas a operar as máquinas ali dos caixas eletrônicos. Um belo dia, chegou um camarada lá de regatinha, de bermuda, de chinelo, com uma pochete, foi entrar, a máquina apitou e o segurança da agência disse: "Meu senhor, o senhor tem alguma coisa de metal, o senhor, por favor, coloque na caixinha para tentar passar." Esse senhor, então, para minha surpresa, disse assim: "Eu sou policial e eu estou armado, está aqui o meu distintivo." Aí, então, o segurança da agência disse: "Tudo bem, senhor, então eu vou lhe dar uma chave, o senhor coloque a sua arma nesses armários que tem ali na frente, com chave, e aí o senhor pode entrar." Aí, então, esse suposto policial ficou muito indignado e disse: "Eu não me separo da minha arma e eu vou entrar nesta agência." O segurança da agência disse: "Só um pouquinho, vou chamar." Ele não chegou nem a terminar de falar. Ele disse: "Vou chamar", e nisso, esse suposto policial, que estava armado ali de chinelo e de bermuda, forçou a porta e quebrou a porta da agência e entrou provocando um escândalo ali dentro. Rapidamente já vinha descendo o gerente e aquilo gerou um grande bafafá. As pessoas ficaram assustadas, acharam que podia ser um assalto, alguma coisa do tipo. Quando o gerente chegou, esse policial deu voz de prisão para o gerente. Eu não me lembro nem o que ele alegou, mas ele disse isso. Para encurtar a história, gente, chegaram os advogados da Caixa, foi entrado com uma ação contra esse senhor, a agência teve que ser fechada porque estragou a porta giratória com detectores de metais ali, e centenas de clientes foram prejudicados porque um camarada policial que não estava de serviço simplesmente disse que não se separava da sua arma. É lógico que isso é uma referência anedótica, eu só estou contando aqui para que a gente possa ter uma luz sobre como algumas pessoas se relacionam com as suas armas. E que isso não pode ser, digamos assim, uma maneira minimamente saudável de estabelecer tal relação. Ainda aproveitando esse gancho de como que a gente estabelece essas relações na sociedade, também circulou nas redes essa semana uma pesquisa, assim, uma pegadinha, vai. Uma mulher se passando por bêbada para ver as reações dos homens que encontravam com ela na rua. Era uma atriz e a ação estava sendo toda controlada. E, gente, a reação dos homens foi de dar vergonha. Aquilo não aconteceu no Brasil, mas faz a gente pensar como que o machismo estrutural atua na sociedade. Como que o abuso pode ser naturalizado. É lógico que essa experiência não tem rigor científico nenhum, que isso não pode ser usado para classificar ou para apontar diretamente nenhuma conclusão. Mas serve sim, no meu entendimento, para que a gente se questione, para que a gente pense e para que a gente busque estudos mais criteriosos que tratem dessa mesma questão. Se fosse de fato real, se de fato fosse uma mulher embriagada ou drogada, e se aquela situação não fosse controlada, será que o resultado não seria talvez uma tragédia? Também quero aproveitar para falar da polêmica da lei que regulamenta aplicativos como o Uber. Eu não me posicionei a respeito dessa polêmica porque aí eu tenho algumas coisas que não estão bem claras para mim. Primeiro, eu acho que é absolutamente impossível barrar o avanço desse tipo de tecnologia, desse tipo de aplicativo. Isso é inerente à forma como se desenvolve o capitalismo. Por outro lado, o que me preocupa é sempre a situação de usuários dos serviços e dos trabalhadores. Então, a minha preocupação é com os motoristas do Uber, com os taxistas e com os usuários de ambos os serviços. E ao que me parece, essa guerra ela não envolve essas pessoas. Essa disputa, no meu entendimento, está envolvendo o Uber enquanto empresa e as grandes cooperativas de táxis, os donos dos táxis, não os taxistas. Taxistas e motoristas de Uber, no meu entendimento, estão apenas sendo usados para defender os interesses desses grandes grupos que controlam esses meios de transporte. Claro que eles vão defender os seus. O taxista imagina que ali está o seu emprego, o seu ganha-pão, e o motorista do Uber a mesma coisa. Eu sou daqueles que entende que tem que regulamentar para proteger tanto os motoristas quanto os usuários dos serviços. Porque a gente sabe, se isso não acontecer, o nível de exploração aumenta
E todo tipo de eventualidade, de acidente e de problema que possa acontecer também fica desamparado. E as grandes empresas de táxi, ou a Uber, vamos dizer assim, sempre vão sair ganhando. Se alguém sair perdendo, vai ser ou os motoristas ou os usuários. Basta uma pesquisa rápida para a gente ver que tem N casos de reclamações desses serviços. Então eu acho que a esquerda tem que levar esse debate para um lado um pouco mais profundo, tentando valorizar o lado daqueles que mais precisam. E sempre lembrando que o transporte coletivo é que deve ser incentivado. Um transporte coletivo barato e de qualidade também vai atenuar as pressões sobre a existência e a necessidade desse tipo de transporte alternativo. Tá ok, galera? Teria muito mais coisas para falar que rolou nessa última semana, mas isso aqui é um recorte, eu simplesmente pinço algumas coisas ali, que eu quero comentar algumas coisas com vocês, para trazer nesse boletim de sexta-feira. Tá ok, galera? Quem gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, indicar o vídeo para os seus amigos. Falou, valeu e até a próxima!